Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Para teu nome, Senhor. Eis-nos aqui mais uma vez, Pai. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar,
Boa noite, a graça e a paz. A nossa saudação, quem nos assiste também através do YouTube, do Facebook, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo 34. Eu quero ler com você o versículo 1, o 4, o 18 e o 19. Deus tem falado muito comigo através desses versículos. Essa semana eu usei por mais de uma vez. Estamos finalizando mais um ano e temos que agradecer a Deus, dar graças a Deus por todos os livramentos que Ele nos tem dado, pelas bênçãos que têm acontecido. Muitas vezes a nossa tendência é gravar o momento ruim, mas a Bíblia diz: em tudo dai graças. Versículo 1, capítulo 34 de Salmo diz assim: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Independente das circunstâncias que passamos, o louvor deve estar nos nossos lábios sempre, e sempre daremos graças a Deus. Versículo 4, isso acontece bastante comigo e com você. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Durante este ano, eu e você, quantas vezes, quantas madrugadas, nós pedimos a ajuda de Deus, né? Mas Deus fala assim: Ele me livrou de todos os meus medos. Agora vamos lá para o versículo 18. Olha só, uma palavra, ela nos sustenta, ela nos alimenta. Diz assim: Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Remédio para a minha vida e para a sua vida. Ele está perto de nós quando nos apresentamos desanimados. E Ele fala assim, que Ele salva aqueles que estão sem esperança. Aquele dia que você levanta, que você não vê luz no fim do túnel, com as perspectivas, ou com a nossa vida, com as notícias que nos confrontam a cada dia. E o versículo 19, ele fala assim: os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Às vezes estamos servindo ao Senhor, e Deus fala assim: os bons também passam por muitas aflições, mas o Senhor, Deus, Ele livra de todas elas. Guarde esse versículo, agradeça a Deus por esse ano, e coloca esses versículos diante de Deus para o ano que vem. Nós vamos buscar a ajuda do Senhor, nós vamos passar por algumas aflições, mas nunca esqueça que Deus é um Deus de esperança. Ele nos anima, Ele livra de todas as nossas aflições. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, Pai. A nossa gratidão, Deus, pelo fôlego de vida renovado em nós nesse dia, Pai. Pela saúde, Deus, pela família, meu Pai. Pelo trabalho, pela igreja, pelo Deus que servimos, que é um Deus todo-poderoso, um Deus que nos anima, um Deus que nos pega pela mão, nos sustenta com a sua destra fiel, um Deus que nos previne também, que diante das aflições, nós sabemos que Deus vai nos livrar de todas elas. A nossa palavra nesse momento, Pai, é muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Eu não tenho dúvidas de que daqui por diante o Senhor nos sustentará e estará conosco em todos os dias, até a consumação dos séculos. Muito obrigado, Pai, eu oro no nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite a todos, a graça e paz, amém, igreja? Amém. Vamos nos colocar em pé, para que nós possamos adorar o Senhor, engrandecer o nome dEle, exaltar o nome dEle, em nome de Jesus. Joelhos que se dobram, eu creio no
das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Declare: vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Amém, glória a Deus. Amém, igreja, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Amém? Amém. Às vezes a gente vai orar, e a gente ora, a gente clama, a gente pede para Deus algumas coisas, a gente acha que Deus não está ouvindo, e que aquilo não está acontecendo, mas Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor, e muito mais do que um clamor, do que um pedido, Deus também deseja que eu e você tenhamos com Ele um diálogo, que nós tenhamos ali um momento a sós com Ele, em nome de Jesus. E muitas vezes você imagina que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Quando você ora, e mesmo que você pense que não está acontecendo, você está fazendo o quê? Você está se aproximando de Deus, você está tendo comunhão e intimidade com Deus. Quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você tem esse momento com Ele, mais intimidade, mais comunhão você tem com Ele. É a mesma coisa quando você tem um amigo. Vamos citar nós aqui. Quanto mais tempo a gente passa junto, quanto mais a gente conversa, a gente tem assim intimidade, a gente conta alguma coisa para o outro, a gente fala daquilo que nós estamos passando para o outro, a gente tem aquele momento junto, mais intimidade, mais confiança eu passo a ter nesses meus irmãos, nesses meus amigos. E Jesus, Ele é seu amigo, seu companheiro, seu parceiro, seu Senhor e seu irmão mais velho. Então se aproxime dele, chegue, busque, tenha diálogo, tenha comunhão com Ele. Esse cântico agora, você conhece, que diz assim: Deus é Deus. Então, não importa o que passou esse ano, Deus continua sendo Deus e soberano sobre a minha vida e a sua vida. Agora há pouco o Fino falou que nós em tudo dai graça. Então que você possa dar graça, que nesse ano, com tudo que passou, eu tenho certeza que você se aproximou mais dele. Estou vendo 2 irmãos que se batizaram aqui, glória a Deus. Deus seja louvado através da sua vida, amém? Vamos cantar e louvar o nome do Senhor. Ele é Deus, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu
Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Glorificado seja teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer essa noite, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado porque um dia tu aceitaste o desafio e veio nessa terra como homem, Pai. Tu nasceu como uma criança, como um ser humano comum, normal, Pai. E tu cresceste como um ser humano. Tu andaste no meio desse povo, Senhor. Tu se esvaziou de si mesmo. Tu se tornou um de nós, ó Pai. Tudo por amor. Muito obrigado, Pai, por aquela cruz. Muito obrigado porque o Senhor não desceu daquela cruz. Muito obrigado porque o Senhor aguentou, suportou todas as humilhações, todos os xingamentos, ó Pai. Enquanto eles pediam para o Senhor descer e provar que o Senhor era Deus. Se tu és Deus, desce daí. Se tu és Deus, desce daí. Muito obrigado, porque o Senhor não desceu daquela cruz. E o Senhor não descendo daquela cruz, e sendo Deus, porque continuou ali. Hoje nós somos livres, e nós somos salvos, ó Pai, através da sua morte e ressurreição. Nós temos somente que te agradecer e dizer: Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. A nossa palavra essa noite é de gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor é, por cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a vir no altar do Senhor, a trazer teus dízimos e tuas ofertas como gratidão
a tudo aquilo que Deus já fez por você e através de você, amém? Agradeça a Ele, louve a Ele, se entregue a Ele, se oferte a Ele em nome de Jesus. Nós vamos agora declarar um cântico assim, que diz assim, que Ele é eterno Deus da criação, que Ele é o teu provedor, que Ele é a tua porção, que Ele é a razão da sua vida. Que você possa declarar isso, não a mim, mas a Ele, em nome de Jesus. Eterno Deus da criação, minha porção e provisão, O meu Senhor, meu Salvador, amado meu e protetor, Tu és Senhor, meu bem maior, Tu és Senhor, meu bem maior, o tom melhor de uma canção, a fonte de toda inspiração, razão da minha adoração, e o dono do meu coração, Tu és Senhor, meu bem maior, Tu és Senhor, meu bem maior. Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Shalom, o Deus conosco, Emmanuel. em todo tempo, Deus fiel, Tu és Senhor. Declare, igreja, Meu bem maior, diga para Ele, Tu és Senhor, meu bem maior, Tu és Senhor, meu bem maior, Tu és Senhor, meu bem maior. diga assim, igreja, Tu és Senhor, meu bem maior, Tu és Senhor, meu bem maior. mais uma vez, Tu és Senhor, meu bem maior, Tu és Senhor, meu bem maior. glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor, glorifique a Ele. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, pois Tu és o dono do nosso coração, Tu és o nosso Senhor, Tu és a razão da nossa adoração, Pai. Como é bom, como é gostoso poder declarar isso, que Tu és o nosso Senhor, que nós pertencemos a Ti, um Deus que nos ama, um Deus que nos sustenta, que nos protege, um Deus que permite também que nós enfrentemos situações, mas que está ali conosco. Deus Emmanuel, Deus conosco. Muito obrigado, Senhor, por Tua fidelidade, por Tua bondade. Muito obrigado pelo Teu grande amor por nós. Estamos aqui nessa noite para responder ao Teu grande amor. Nós declaramos que Tu és Senhor das nossas vidas, que Tu és o nosso Salvador e que nós Te amamos. Nessa noite nós nos dispomos a estar aqui. Aqueles que estão nos acompanhando através da transmissão estão com os corações voltados para Ti, Senhor, nessa hora, e nós declaramos a Tua bondade, a Tua fidelidade, o Teu grande amor. Recebe a nossa adoração, Pai, recebe o nosso louvor,
Senhor Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que Tu fizeste por nós. Muito obrigado por ter enviado o Teu Santo Espírito para nos direcionar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e assim poder caminhar na Tua presença, ter intimidade contigo. Muito obrigado, Senhor. Recebe as nossas vidas como ofertas vivas no Teu altar nessa noite. Recebe cada família representada aqui nessa noite, a Tua igreja. Recebe cada oferta que foi alçada no Teu altar, como expressão de gratidão, de semeadura. Senhor, nós consagramos a Ti tudo aquilo que o Senhor tem permitido chegar até nós e através de nós, Senhor. Recebe cada expressão de fidelidade através dos dízimos, que o Teu nome seja engrandecido através desses recursos, que a Tua igreja continue levando a salvação, as boas novas do Evangelho, e que cada um de nós possamos entender que o Senhor tem colocado dons e talento em nossas mãos, para sabermos administrar para o louvor e glória do nome do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Amém? Gostoso estarmos juntos nesse tempo de celebração. Abra sua Bíblia aí no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu quero ler somente um versículo com você. Romanos capítulo 8, verso 28. Esse é o texto base para a nossa reflexão. Eu vou citar outros textos para nós termos um entendimento daquilo que o Senhor Deus tem para nós nessa noite. Amém? Romanos capítulo 8, verso 28 diz assim: mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos, mantenha o seu coração aberto e fale com o Senhor nessa hora. Peça ao Espírito Santo de Deus para direcionar você no momento dessa palavra, que você seja encontrado agora com a sua mente, o seu entendimento voltado para a palavra do Senhor. Peça para Ele ministrar o seu coração, o seu espírito, na sua razão, no seu intelecto. Libere as suas emoções para que o Senhor ministre o seu coração nessa noite de gratidão, de consagração a Ele. Agradeça ao Senhor porque Ele tem sido bom com você. Ore pela pessoa que está perto de você aí, que está atrás ou à frente de você. Peça que o Senhor ministre o coração dele, o coração dela, e que nós como igreja sejamos edificados. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós declaramos o Teu senhorio, declaramos a Sua bondade, declaramos a nossa total dependência de Ti. A Tua palavra é poderosa, é viva, é eficaz. Nós nos submetemos agora a este tempo para que a Tua palavra ganhe intensidade, ganhe vida em nós, Pai. Nós abrimos o nosso coração para que essa palavra, Senhor, venha nos edificar, nos tornar mais parecidos com Jesus, nos tornarmos mais sensíveis ao Teu agir e Teu falar nessa noite. Derrama sobre nós uma unção de compreensão, de entendimento. Pai, derrama sobre a minha vida essa unção para transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. Que eu tenha total liberdade, paz, que vem do Teu Espírito, para ministrar a Tua igreja, Senhor. Pai, com temor que nós estamos diante da Tua presença, com reverência, com amor principalmente. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos juntos nessa noite, para celebrar o Teu nome, mas também para ser alimentados pela Tua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos e irmãs, então hoje é o nosso último culto presencial do ano, né? Não sei se você tem o hábito, né, de fazer o culto doméstico. É um grande desafio, né, fazer o culto doméstico.
Eu que o diga, né? Com 2 crianças. Mas é o culto como igreja, nosso último culto presencial, em que nós vamos sair daqui depois para o findar deste ano. Nós teremos um tempo online ainda, dia 31, né? A partir das 23 horas. Vai ser transmitido através do YouTube da Metodista Central de Curitiba. O Bispo João Carlos vai ministrar a palavra, os SDs. Então teremos um tempo ainda online, está ali, para você saber o endereço direitinho e poder estar sintonizado ali nesse momento. Queridos, nós enfrentamos muitas situações esse ano de 2020, não é verdade? Desde que o ano começou a ficar turbulento, né? Eu comecei a pensar assim, meu Deus, esse ano vai ficar marcado na nossa história de uma forma completamente diferente. Eu não sei qual a sua sensação, qual o entendimento que você está tendo ao findar esse ano de 2020. Desde março, né, quando a pandemia se estabeleceu aqui na nossa nação, ela já estava acontecendo em alguns países, em algumas nações. Eu fiquei muito comovido. Eu falei, Senhor, o Senhor quer fazer algo diferente, o Senhor quer fazer algo, na época e até agora nos falta a palavra. Eu lembro que começou um turbilhão de lives, né? Agora deu uma amenizada, né? Mas era live para todo lado, né? E eu lembro que um dos pastores que eu admiro muito, ele falou assim, Deus deu uma gravata no mundo, né? Nas autoridades, porque todo mundo ficou que nem barata tonta, né? Sem saber o que fazer, e o mundo parou. Nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, como igreja também, mas não só como igreja, mas como economia, com relacionamentos, enfim. E eu acredito que você, como pessoa, você como no seu ambiente de família, nós como igreja, como, vamos pensar, cidade, nação e assim por diante, todos nós enfrentamos lutas. Eu gosto muito de usar essa expressão, enfrentamos. Nós enfrentamos, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, nós superamos elas, amém? E aquela que ainda não superamos, nós vamos superar em nome de Jesus, amém? Mas um texto que ficou muito forte no meu coração, 2 Coríntios capítulo 7, verso 5, em que o apóstolo Paulo fala assim, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Imagine a situação de Paulo. Ele chega num lugar e ele diz, nenhum alívio tivemos ali. Pelo contrário, em tudo fomos o quê? Atribulados. Olha o que ele diz, lutas por fora, temores por dentro. Irmãos e irmãs, não foi essa sensação que nós tivemos também? Eu tive essa sensação, falei, meu Jesus. Em março, um mosquitinho derruba a família inteira, né? Tivemos dengue. Em novembro, tivemos a Covid. E falei, Jesus amado. Fora as outras coisinhas, né, que a gente não comenta, a gente fala, deixa para lá, né? Melhor ficar com nós mesmo. Mas isso aí são coisas que nos tira, né, da nossa rotina, então todo mundo fica sabendo. Mas como igreja, como família, como pessoa, enfim, nós passamos por isso, lutas vindo de fora, pressões, opressões. Esse ano foi assim o tempo todo. A sensação que eu tive, como eu disse, eu não sei qual que é a sua sensação, mas que a gente não podia cochilar, é ou não é? A gente não podia cochilar nem um instante, que sempre estava acontecendo alguma coisa para nos voltar de novo. Volta para o Senhor, não recua não, não abaixa a guarda não. Então, eu creio que esse ano 2020 veio para marcar as nossas vidas, primeiramente, queridos, para nos tirar da nossa zona de conforto. Sabe, se tem alguém ainda
que está preso nessa zona de conforto, meu irmão, minha irmã, eu tenho que dizer para você, acorda, sai de lá, porque tudo que aconteceu foi para nos tirar daquela normalidade, daquela rotininha diária, foi um despertar para nós estarmos vigilantes, estarmos atentos. Aí outra vez me lembro de Paulo, Efésios capítulo 5, verso 13 e 14, olha o que Paulo diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é o que? É luz. Olha o verso 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, o apóstolo Paulo, vou citar ele, já comecei citando Romanos 8, 28, né? Mas como que Paulo, ele fala lutas por fora, temores por dentro. Em tudo fomos atribulados, mas o homem estava ali, ó, presente, firme no propósito, no chamado que Deus tinha para a vida dele. Quantas lutas, irmãos e irmãs, nós enfrentamos esse ano, quantas perdas. A gente não gosta de falar disso, né? Porque nós não somos educados para falar de perdas, não é verdade? A gente se emociona, a gente fica abatido. Quantas lutas, perdas. E o que nós podemos aprender com tudo isso que tivemos? Como discernir, irmãos e irmãs, coisas ruins, que são coisas ruins, coisas tristes, que aconteceram durante esse ano, e a gente poder falar assim, isso aconteceu para o nosso bem. Como ter essa fé? Como ter essa coragem de dizer isso? Como então declarar gratidão mesmo em meio a situações adversas? Eu lembro que quando saiu o meu resultado da Covid, e foi num domingo de manhã, né? Aí a Luciana ia ter na segunda, das crianças ia ter na quarta. A Luciana falou, vamos orar. Nós 4 pegamos as mãos e falamos assim, Senhor, graça nós te damos porque nós estamos infectados. Eu olhei para a cara dela assim, como assim? Em tudo dai graças, o Senhor tem propósito nisso. Quando tivemos dengue, a mesma coisa. Senhor, graças nós te damos. Eu falei, meu Deus, essa mulher tem mais fé que eu, né? Tem mais... Falei, graças a Deus. Quantas vezes a gente orando, queridos, eu fiz isso. Eu aqui estou confessando um pecado como pastor, hein? Vocês podem me julgar, eu dou a liberdade para vocês me julgar. Confessar um pecado. Eu descansei com relação à oração do Covid. No início, né? Todo dia, 3 vezes por dia, estava lá orando, Senhor, o mundo, Senhor, a nossa nação. Você não relaxou? Não precisa se manifestar. Eu relaxei, eu confesso. A hora que a gente ia orar junto, o Thomas, Senhor, livra-nos do Covid. Eu falei, meu Deus do céu, a criança está me ensinando que não é para eu esquecer de orar pelo Covid. Eu falei, Lu, eu estou esquecendo de orar por esse negócio, porque o negócio tomou uma proporção, sim ou não? E depois a gente baixou a guarda. E aí o Thomas vinha, Senhor, acaba logo com esse Covid, porque queria voltar para a escola, queria ter o ambiente da igreja, queria ter o ambiente dos amiguinhos. Eu confesso, queridos, eu baixei a guarda. A gente, daqui a pouco passa isso aí, a gente entra nessa onda, mas o fato é que a gente está aí, encerrando o ano com essa luta. Irmãos nossos aí, enfrentando a luta. Queridos, para termos um coração agradecido e ao mesmo tempo a gente também se preparar numa consagração para o Senhor, para aquilo que há de vir, esse próximo ano. Como em tudo na nossa vida, nós precisamos ter como fundamento, como base, como estrutura, a palavra de Deus. E esse texto aqui que nós lemos, Romanos 8, 28, eu acredito que é um texto
que pode nos ajudar, que nos ajuda a olhar com clareza para tudo aquilo que a gente viveu nesse ano, mesmo nas lutas, também olhar para frente com consagração. Olha o que Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, pensar no que passou com gratidão, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Vou perguntar de novo, gente. Vocês estão aí ou não? Você ama o Senhor? Amém. Nós amamos o Senhor. Então esse texto é para mim e para você, para nós que amamos o Senhor. Então a palavra diz assim que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Também pensar no futuro com esse desejo, com essa dedicação, com essa consagração, com expectativa de que em tudo o Senhor também irá cooperar para o nosso bem. Então olhar com gratidão, porque o Senhor vai nos fazer compreender o que não deu certo, as lutas que passamos, mas também olhar com expectativa e consagrar ao Senhor. A palavra cooperar, não sei se você já buscou saber a origem dela, ela significa trabalhar junto com. Então, cooperar, você está fazendo algo junto, você está trabalhando com alguém. Paulo, em outros momentos, eu não vou citar o texto aqui, mas Paulo diz: nós somos o que? Cooperadores de Deus. Mas é interessante a gente pensar que Deus está fazendo algo e nós cooperamos com Ele. Então Paulo está dizendo assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então pensar nessas duas formas, nessas duas maneiras de viver, olhar para o ano de 2020, as coisas que deram certo, as coisas que foram bênção na nossa vida, no sentido de alegria, de realização, de satisfação, e agradecer ao Senhor, mas também, principalmente, naquilo que nós tivemos lutas, e olhar para o futuro, consagrando ao Senhor, sabendo que nós temos um chamado, e também há um propósito para as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, nada é sem sentido para aquele que entende que é chamado por Deus. Você consegue entender isso? Nada é sem sentido, tudo tem um propósito. Aqueles que entendem que são chamados por Deus, todos nós somos chamados por Deus, amém, queridos? Não é porque você não está atuante em um ministério dentro da igreja que você não tem um chamado. Todos nós temos um chamado para fazer algo em amor, em resposta a esse Deus. Filipenses 2, 13 e 14, olha o que o apóstolo Paulo diz. Filipenses 2, verso 13 e 14. Porque Deus, olha só, porque Deus é quem efetua, tem algumas traduções que está opera, né? Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha o que ele diz no verso 14: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Como nós somos ligeiros, né? Rápidos para murmurar, para falar Senhor, por quê? E ficar naquela melancolia, ficar para baixo. Nós somos assim, não somos? Rapidinho a gente fica desanimado. E Paulo está dizendo o seguinte: fazei tudo sem murmuração e contendas. Bill Johnson, está no devocional Metanoia, essa frase: o que a adoração é para Deus, a murmuração é para o diabo. Essa frase do pastor Bill Johnson. O que a adoração é para Deus, a murmuração é para o diabo. Você já imaginou você adorando o diabo, né? Ontem, pela 90ª vez, nós assistimos o Thor Ragnarok, eu e o Bernardo.
E lá, para quem já assistiu o filme, tem lá um personagem, né? O Ragnar, que destrói lá. Ele é um diabão, né? É um monstro feio. E o Bernardo olhou e falou assim: nossa, ele parece o diabo, né, pai? Eu falei: não sei. Agora você imagina você adorando o diabo. Ai, pastor, Deus me livre disso. Todas as vezes que você está murmurando, você está elevando o diabo. Ele está falando: isso mesmo, faz isso, reclama mesmo. Agora, quando você tem um coração agradecido, mesmo com o Covid, falou: Senhor, obrigado por esse Covid, misericórdia, irmãos. Senhor, muito obrigado. E é realmente, querido, eu falei assim: meu Deus, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que agradecer. Em todas as coisas tem um coração agradecido, mesmo sem a gente entender, querido, sim, mesmo sem a gente perceber. Acordar, Senhor, obrigado pela saúde, pelo dom da vida. Se tem uma coisa, queridos, que eu tenho valorizado ainda muito mais, é a saúde. Como nós somos frágeis, como nós somos limitados. Sabe, queridos, saber que há um propósito da parte de Deus para as nossas vidas. Então também a gente alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Quando a gente começa a ser grato a Ele em cada detalhe do Senhor, em cada movimento que Deus está permitindo com que a gente faça. Eu creio que quando Paulo está dizendo assim, é Deus quem efetua tanto o querer como o realizar, Paulo está nos ensinando, sabe o quê? A aplicar fé, a exercitar fé, que Deus Ele transforma toda e qualquer realidade, toda e qualquer adversidade, mesmo aquelas mais difíceis, Deus Ele transforma. É isso que Paulo está nos ensinando. Sabe, o nosso modo de olhar para as coisas, de enxergar as circunstâncias, é o que determina o que vai gerar de bem em nós. Como Paulo diz, todas as coisas cooperam para o nosso bem. É a maneira como nós olhamos para as situações. Sabe, a gente precisa olhar para as circunstâncias com o agir de Deus, não com o nosso agir. Sabe por quê? Que nós nos frustramos, nós somos limitados, nós somos pequenos, mas o nosso Deus, nós cantamos aqui, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Louvado seja Deus por isso. A gente precisa compreender o que é esse cooperar, o que é esse chamado, e o que é esse propósito de Deus nas nossas vidas, para nós termos um coração agradecido, não somente pelo ano, mas a gente ter uma vida de gratidão, e também ter essa prática de consagrar tudo ao Senhor. Eu quero falar sobre isso rapidamente, para a gente ter um tempo de oração. Quero falar sobre essa questão do cooperar, do chamado e do propósito de Deus. Sabe, situações que nós enfrentamos, como a gente vai entender que aquilo vai cooperar, vai trabalhar para o nosso bem? É interessante que a gente não consegue perceber. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, se você tem essa capacidade de já no primeiro momento compreender, essa situação aqui vai ser para o meu bem, vai ser para me lapidar, vai ser para me transformar, para me tornar mais maduro. Louvado seja Deus se você já tem essa consciência, porque a maioria de nós não temos. Como diz aquele velho ditado, né? É velho mesmo, né, querido? A ficha demora para cair. Lembra quando a ficha demorava para cair? Às vezes a ficha caía rapidinho, né? Mas, queridos, nós somos assim lentos para entender os movimentos de Deus a nosso favor. Então, Paulo nos ensina em 1 Coríntios 13, verso 11 e 12, 1 Coríntios 13, verso 11 e 12, olha o que ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha o verso 12: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então
conhecerei como também sou conhecido. A verdade é, queridos, que as coisas que estão acontecendo nesse momento, que a gente não faz ideia como aquilo vai cooperar para o nosso bem, vai ter um momento que nós vamos compreender. Lembra do lava-pés? Quando Jesus faz menção de lavar os pés dos discípulos, o que Pedro diz? O meu pé não, Senhor. Está lá em João 13. O meu pé o Senhor não lava. E Jesus fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro, exagerado, diz o quê? Lava todo o corpo, então. E Jesus fala assim, o que eu faço agora, vocês não vão compreender, vocês vão compreender depois. Depois vocês vão compreender isso. Sabe, meus irmãos e irmãs, entender que uma situação que não é favorável a nós, num determinado momento, e a gente precisa ser grato naquele momento. A gente não tem que esperar a compreensão vir, para depois de falar assim, Senhor, agradeço, porque... Quantos aqui já tiveram a experiência, né, de falar assim, nossa, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, não é? Há 10 anos atrás, nossa, com 18 anos, aí isso ia ser o quê, né? Todos nós já tivemos esse pensamento um dia, mas aquela experiência que não deu certo lá, aquela situação serviu para cooperar para o seu bem, mas agora você consegue entender isso, e louvado seja Deus, porque agora você está entendendo, amém, queridos? Tem gente que até agora não entendeu, esse que é o problema, que não consegue entender, que aquilo que está acontecendo, em algum momento Deus vai fechar, era para o seu bem, abençoado, né? Lembra que o bispo falou domingo, né? Ficou bravo, porque não deu certo a questão lá de ser capelão do exército, mas depois ele falou assim, graças a Deus que não deu certo. Livramentos, queridos, que Deus dá para nós no nosso dia a dia, de tempos em tempos o Senhor vai nos livrando, que cooperam para o nosso bem. O fato é que a nossa visão é o que? Ela é limitada, e a gente precisa aprender a olhar com o olhar de Deus, para a gente ter um coração mais agradecido. Paulo, ele discerniu isso, que a nossa vida espiritual é o que? É um processo, e que em cada estação, em cada fase, em cada momento, em cada tempo, nós estamos sendo moldados para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então a primeira coisa é a gente entender essa questão da cooperação. Nós estamos num movimento constante da parte de Deus em nós. A segunda coisa é a gente entender esse verso 28 que diz assim, aqueles que são chamados. Queridos, as coisas vão cooperar para o bem daqueles que entendem que existe um chamado. Nós fomos chamados para algo, todos nós. O Senhor tem um chamado específico para você, meu irmão, minha irmã. Amém? Deus tem algo específico que Ele colocou nas suas mãos. Neste mundo que tem 8 bilhões de habitantes, tem algo específico para você, que só Deus, Ele colocou, é você abençoado que vai fazer isso. E a gente precisa entender esse chamado. Sabe, queridos, a gente perde muito tempo questionando as coisas. Nós fomos chamados para fazer algo. O chamado é dele para nós, e não de nós para ele. Ele é Senhor, amém? Ele é o nosso dono, nós pertencemos a Ele. Tem uma história, não sei se você conhece, vou contar aqui rapidinho. É a história de que conta que um homem estava dormindo, e certa noite ele ouviu uma voz falando para ele: em frente à sua casa tem uma rocha, uma pedra, a partir de amanhã eu quero que você empurre. Quem já ouviu essa história? Ninguém? Então vou ter que ser mais detalhista, né? E esse homem entendeu que era um chamado de Deus para a vida dele, de empurrar a pedra. E esse homem então começou a empurrar a pedra. Ele levantou no outro dia, Deus me mandou empurrar a pedra. E ele ficou lá,
todo dia, e passa um dia, e passa 2 dias, e passa 3 dias, e vai passando os dias. E ele está fazendo o quê? Empurrando a pedra. Só que ele começa a perceber que aquela pedra não sai do lugar. Não saía do lugar. Aí veio uma voz contrária. Ainda bem que isso acontece nas historinhas, né? Veio uma voz contrária e falou assim: para com isso, você não está vendo que a pedra não sai do lugar? Para que você vai ficar fazendo isso? E aí ele foi para onde? Questionar Deus. Ele entendeu que aquela voz era de Deus, aquele chamado era de Deus. E ele então falou: Senhor, eu estou todos os dias sendo obediente àquilo que o Senhor disse para mim. Estou lá, faça chuva, sol, estou empurrando aquela abençoada, aquela pedra, e ela não sai do lugar. Aí Deus fala assim para ele: filho, em algum momento eu falei que a pedra ia sair do lugar? Aí ele: eu falei, empurre a pedra. Eu não falei que você ia mover ela. Mas Senhor, então por que o Senhor me fez ficar empurrando aquela pedra se eu não ia conseguir mover ela? Aí Deus disse assim para ele: olha para as suas mãos, olha para os seus braços, olhe para as suas pernas, olha para o seu vigor. Você está melhor ou está pior de quando você começou? Agora fica olhando, eu vou mover a pedra. O chamado dele, queridos, era para empurrar. Mas aí veio uma voz contrária e falou assim: a pedra não está sendo lugar, para com isso. Queridos, quantas vezes vozes contrárias surgem para nos desanimar. Então a gente precisa focar com o coração agradecido naquilo que Deus nos pediu para fazer. Amém? Qual pedra que o Senhor Deus pediu para você empurrar nesse ano de 2020 e que você está falando assim: meu Deus, hoje é dia 29 e a pedra não saiu do lugar? E que você está pensando em desistir de empurrar essa pedra, só que Deus não falou assim que você ia mover ela. Não acontece isso, queridos. Sabe, essa história fala muito ao meu coração, porque se a gente olhar, tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo, há um chamado para nós. A gente precisa entender qual que é o chamado. A gente quer que as coisas cooperem para o nosso bem, mas qual é o chamado que Deus colocou em nossas mãos? E como a gente está vivendo esse chamado? Essa história fala da obediência e uma voz contrária que veio atravessando uma direção de obediência da parte de Deus. E por fim, a gente falar sobre propósito. Esse tema é um tema muito atual. Se você tem muitos livros que falam sobre isso, a própria palavra de Deus nos ensina o que é o propósito. Mas só para fazer um recortezinho aqui, como que caracteriza um propósito, né? São os valores que são agregados para apontar um fim. Ou seja, a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se os valores que você tem carregado, se aquilo que você tem se alimentado, não tem como objetivo alcançar a glória de Deus, a vontade de Deus, então tem alguma coisa errada com o seu propósito. Propósito, então, é a gente entender para o que nós fomos criados. A gente entender que Deus nos chamou, que Deus nos escolheu, para no chamado a gente construir algo com Ele, para Ele, porque para dele são o quê? Todas as coisas. Amém, queridos? Então, para a gente entender
Um propósito, ele não tem o objetivo de somente nos satisfazer, pelo contrário. É para eu abençoar a minha família, abençoar a igreja onde estou, o ambiente de trabalho, em tudo que eu estiver, segundo o propósito de Deus. Ali, a Bíblia, a Mensagem, verso 28 diz assim, de Romanos 8: assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Olha como o texto é bem diferente, né? Assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Queridos, se a gente tiver na nossa mente, no nosso coração, sempre motivos para agradecer, e também sempre consagrar antecipadamente, com expectativa de que o favor de Deus está conosco, a gente vai entender o que é cooperar para o nosso bem, a gente vai entender a razão do nosso chamado, a gente vai entender a nossa vida com um propósito. Queridos, e tudo fica muito mais leve, tudo fica muito mais gostoso de fazer, fica muito mais prazeroso, porque nós entendemos, o que eu estou fazendo foi o que Deus chamou para fazer. Quantas vezes nós somos tentados a ouvir as vozes contrárias, ou então parar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Então nosso coração começa a ficar pesado, vai para a murmuração, vai se afastando da presença do Senhor, vai se afastando daquilo que o Senhor nos colocou em nossas mãos. Queridos, então a gente precisa entender algumas coisas tão simples no nosso dia a dia. Uma frase do bispo J.B. Carvalho, do devocional também, ele diz assim: a gratidão é uma força magnética que puxa o que existe de melhor para nós. Se do mesmo modo, quando a gente é ingrato, quando a gente é murmurador, a gente atrai, né, o mal, quando nós somos gratos, sabe, o que é de melhor começa a vir para as nossas vidas. Você quer isso para a sua vida ou não? Sim ou não? Eu também quero, não sou bobo, né? Vamos orar, queridos. Eu quero desafiar você para a gente ter 2 momentos de oração agora. A gente se colocar, primeiramente, com gratidão a Deus. Se você puder, você não é obrigado, não. Se você puder, se colocar de joelhos. Se você tem algum problema no joelho, não tem problema nenhum, fica sentado mesmo, mas se coloque na presença do Senhor em gratidão. Agradeça ao Senhor por cada dia desse ano de 2020, agradeça ao Senhor por cada semana, por cada mês. Quando vier aí no seu coração, na sua mente, um motivo de murmuração, você repreende em nome de Jesus. Agradeça aqueles momentos de enfermidade que você ou algum familiar enfrentou, momento de escassez na vida financeira, alguma turbulência nos relacionamentos, no ambiente de trabalho. Seja grato. Nesse último culto do ano, agradeça ao Senhor. Vamos investir, não é gastar, vamos investir esse tempo em gratidão, em nome de Jesus. Agradeça pelas situações adversas que até agora você não entendeu, mas saiba que no momento que o Senhor permitir, você vai perceber que aquilo vai cooperar para o seu bem, para o bem da sua família. Em nome de Jesus, agradeça a Ele, agradeça pela sua família, agradeça pelos seus amigos, pelas pessoas que nos momentos mais delicados, você teve um ombro amigo para chorar, um ouvido para te ouvir. Agradeça também por você ser essa pessoa confiável. Quantas pessoas durante esse ano procuraram você para pedir uma oração, mandou uma mensagem. Agradeça porque você tem esses relacionamentos, em nome de Jesus. Enquanto o louvor vai estar cantando,
Invista esse tempo de agradecer, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Agradeça ao Senhor pelo grande amor dele por você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. louvor a Deus. Nós te agradecemos pelo Teu favor. Te agradecemos que por meio da fé nós temos livre acesso ao Teu trono. No Teu trono a provisão, no Teu trono a segurança. Nós declaramos aqui nessa noite que Tu és o Jeová Jireh, Jeová Rafá. Tu és a nossa justiça. Pai, em meio às lutas que enfrentamos, Senhor, Pai, como pessoa, como família, como igreja, nós sempre podemos olhar o Teu amor, a Tua presença cooperando conosco, Pai. Senhor, nessa hora de gratidão também, nós queremos Te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que os nossos lábios, também o nosso coração pesado, Senhor, das lutas e das adversidades, nós proferimos palavras de murmuração, Pai. Assim como Isaías declarou, ele pediu para que o anjo tocasse, Senhor, nos seus lábios, porque ele era um homem de lábios impuros. Pai, purifica, Senhor, os nossos lábios, purifica, Senhor, o nosso coração, limpa, Senhor, as nossas mãos, para que tenhamos sempre uma palavra de gratidão, para entregar a Ti, Senhor, porque nós entendemos que tudo coopera para o nosso bem, porque nós temos um chamado, nós temos um propósito, ó Deus, porque nós Te amamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer, Senhor, por essa igreja, por cada vida, por cada família, por cada líder de ministério, por cada ministério. Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, porque nós Te servimos aqui com alegria, com disposição. Pai, nós queremos Te bendizer por cada momento que nós vivenciamos nesse ano, Senhor, como igreja, e o Senhor nos sustentou. Muito obrigado porque o Senhor nos deu criatividade também, para vivermos os Teus planos e os Teus sonhos em meio a tantas adversidades, Pai. Pai, abençoa, Senhor, cada vida, cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Se coloque em pé agora, queridos. Nós vamos fazer esse momento de consagração agora, esse momento especial. Aí é o seu momento com Deus. Consagra a sua vida. Fala: Senhor, nesse ano de 2021 que vai entrar, eu quero experimentar algo novo da sua parte. Eu quero viver, quero ter experiências profundas, sobrenaturais. Se você ainda tem medo de experimentar mais de Deus, fala isso para o Senhor. Pai, eu quero, lança fora todo medo. Consagra agora a sua vida, a sua família. Se você já está no ministério, trabalhando, servindo para o Senhor na igreja, consagre o seu ministério. Se você está no seu ambiente de trabalho, se você precisa de algo novo, consagre isso para o Senhor pela fé. Eu consagro isso, eu entrego isso para o Senhor, sabendo que o Senhor vai fazer algo poderoso, que o Senhor vai dar a resposta, o direcionamento no momento certo. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos vivendo esse momento de transição, Pai. Esse é o momento de nós avaliarmos, ó Deus, a nossa trajetória,
com gratidão no nosso coração, mas também, Pai, sabendo que Tu és aquele que tem o controle e sabe de todas as coisas. Pai, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor já está lá, Senhor, no ano de 2021, preparando tudo para nós. Pai, nos ensina, Pai, a cada dia desse ano de 2021, a entender, a perceber que tudo vai cooperar para o nosso bem. Por isso, Pai, nós consagramos as nossas vidas em resposta ao Teu amor. Pai, nós consagramos, ó Pai, as nossas famílias, consagramos, Senhor, os nossos relacionamentos. Pai, nós consagramos, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso ambiente de trabalho. Senhor, faz com que os Teus filhos sejam prósperos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai amado, consagramos, ó Pai, a nossa missão como igreja aqui em Santo Antônio. Pai, nós declaramos que neste ano nós vamos experimentar o novo do Senhor, nós vamos viver, Senhor, o sobrenatural. Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, por esse novo tempo. Colocamos, ó Deus, a vida do pastor Beto, da sua esposa, dos seus filhos, Pai, a nova liderança, Senhor, a presidência dessa igreja, diante do Senhor. Consagramos, ó Pai, declaramos o Teu senhorio. Pai, nos dê sonhos, nos dê planos, nos dê projetos como igreja, Senhor, para avançarmos em Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, ó Pai, a nossa cidade ao Senhor. Pai amado, esse novo governo que vem, nesse novo mandato na realidade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, colocamos os 3 poderes diante de Ti, o executivo, o legislativo, o judiciário. Colocamos, ó Deus, as secretarias do nosso município. Nós consagramos ao Senhor, Pai, e declaramos que nós vamos viver um tempo de bênção, de prosperidade nesse ano. Colocamos, ó Deus, o nosso estado, o estado do Paraná, Senhor, diante de Ti. Colocamos, ó Deus, Pai, e pedimos, ó Deus, que o Senhor dê homens e mulheres, tutores, ó Deus, para essa liderança, Senhor, do nosso estado, assim como da nossa cidade, da nossa nação. Pai, que de norte a sul, de leste a oeste, nós possamos ver o nosso Brasil se rendendo a Ti. Gera, Senhor, arrependimento, Pai, gera quebrantamento. Pai, a Tua palavra diz que o avivamento vem quando o povo de Deus se quebranta e se humilha diante de Ti, Pai. Nós queremos ver os Teus sonhos e os Teus planos para a nossa nação. Pai amado, abençoa, Pai, a liderança da nossa nação com relação à vacina do Covid. Pai, em nome de Jesus, que seja, Senhor, direcionado da forma mais precisa, Senhor. Pai, que tudo aquilo que é briga sobre poder caia por terra em nome de Jesus. E que possamos ver, Senhor, um novo tempo, Senhor, esse novo normal, Senhor, acontecendo como o novo de Deus, Pai, em nome de Jesus. Nós consagramos, ó Pai, as nossas vidas, famílias, igrejas, Senhor, a liderança, Senhor, da nossa igreja diante de Ti. Colocamos, ó Deus, o Conselho Geral que vai acontecer no próximo ano. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada decisão, cada eleição que for acontecer, que seja feita conforme a Tua vontade. E nós declaramos que no ano de 2021, a Sua vontade vai acontecer na terra como ela é nos céus, Pai. Nos céus, a Tua vontade é harmoniosa, é cheia de glória, Senhor. Nós queremos viver a Sua glória aqui, Pai. Nos dê, Senhor, um coração agradecido, e nos dê, Senhor, esse entendimento de consagrar o nosso presente e o nosso futuro ao Senhor. Esta é a nossa oração como igreja do Senhor. Pai, o Senhor conhece os planos e os sonhos de cada pessoa, de cada família, Senhor, que já está projetando com expectativa para esse novo ano, Pai. Nós declaramos saúde, Senhor, física, emocional e espiritual sobre nós. Declaramos, ó Pai, que o Senhor vai realizar, Pai, em nós e através de nós o Teu querer, como vimos aqui o apóstolo Paulo nessa noite falando, Pai. E vamos viver, Pai, para o bem. Nós vamos contemplar, Senhor, tudo cooperando para o nosso bem, porque nós temos um chamado, nós temos um propósito diante de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós encerramos, ó Pai, o nosso ano com gratidão e com consagração em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, nós já estamos encerrando o nosso culto. Nós vivemos um ano, como todos nós sabemos, com muitas adversidades, mas mesmo em meio às adversidades, queridos, nós podemos contemplar o Senhor dando para nós direcionamento, né? E
em meio a tantas limitações, nós como igreja, nós não paramos, né? Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Nós passamos um tempo pregando só para a câmera, né? Sem poder olhar nos olhos dos nossos irmãos, e algumas atividades muito limitadas, mas o Senhor nos sustentou, amém? O Ministério de Comunicação, vai dar certo, Gabriel? Preparou um vídeo aí de gratidão também, para nos inspirar. Então vamos assistir esse vídeo. Em 2020, decidiu viver algo diferente. A Igreja do Senhor aprendeu que pode continuar se movendo mesmo que o mundo pare. Porque somos um povo que vive pela fé e não pelo que se vê ou que se ouve. Avançamos o culto para dentro de casa. Levamos a ceia do Senhor para dentro dos nossos lares. Usamos as redes sociais para levar a palavra para além do templo. Do mais jovem ao mais velho, todos puderam ter acesso ao alimento. Buscamos a intervenção de Deus. Servimos a Deus e servimos ao próximo. Sentimos saudade, sim, mas crescemos em amor, crescemos em família, unidos no amor de Cristo. E agora, voltamos. Celebramos com um coração grato, porque o Senhor é bom, suas misericórdias se renovam a cada manhã, e de geração em geração a sua fidelidade. E em 2021, continuaremos a avançar, a expandir o reino dos céus aqui na terra. Essa noite, motivos nós temos para agradecer. Eu quero pedir para que você aplauda ao Ministério de Comunicação, queridos, eles merecem. Aplauda forte. Esse ministério que serviu com muita excelência, Gabriel, toda a equipe aí que durante esse ano foram desafiados. Ele falou que vai querer um tempo sabático, viu, gente? Será que a gente dá para ele ou não? Merece. Foi assim um ano de muito... É claro, queridos, eles com as limitações, mas pela graça de Deus, nós ouvimos muitos elogios nas transmissões, na nossa qualidade, e esse
pequeno vídeo, né? Uma amostra daquilo que nós fizemos. E eles fizeram isso então um pouco tempo aí. Louvado seja Deus. Que você tenha expectativa, queridos. Não vamos deixar a chama, sabe, da expectativa diminuir no nosso coração, sabe? Eu creio que, eu tenho falado isso, eu creio muito no de repente de Deus. De repente, que a gente vai ver coisas sobrenaturais acontecendo, amém? Amém. Então, não se deixe abater pelas lutas, pelas adversidades, por tudo aquilo que a gente está vendo no cenário mundial, do macro ao micro, nós possamos sempre manter a chama da paixão por Jesus, a sede e a fome pela palavra, pela presença do Senhor, e que você entre em 2021 com muita alegria no seu coração, com muita paz, com muita saúde, né? A gente precisa de muita saúde para viver os planos e os sonhos de Deus, amém? Domingo nós não teremos escola dominical, só o culto das 11, das 19h30, o culto de ceia, primeiro domingo do ano. Então você tem a oportunidade de estar celebrando. Na quinta-feira, a partir das 23 horas, a transmissão acontece. Nós vamos estar divulgando esse folder para você estar atento também. Amém, queridos? Vamos receber a bênção? Pai, muito obrigado por mais essa noite. Nós encerramos, ó Deus, aqui como família da fé, neste lugar, o nosso momento de culto como igreja, com o nosso coração transbordando de alegria, Pai, porque nós te amamos, nós amamos servir a Ti, Senhor. Pai, nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas falhas. Pai, nos ajuda a enxergar o nosso ponto cego, aquilo que a gente ainda não está enxergando, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor derrame as suas bênçãos, a Tua graça, o Teu favor, em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que a graça abundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso amor do nosso Deus e Pai, a doce presença inspiradora do Santo Espírito de Deus esteja com você, com a sua família, com a nossa igreja, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus.